A gente vai agora misturar o noticiário internacional com o Brasil, porque a apuração da nossa correspondente da CNN Brasil, o governo Donald Trump dizendo à CNN que os Estados Unidos vão respeitar o resultado das eleições aqui no Brasil. Vamos com a nossa correspondente Priscila Yazbek. Priscila, claro que a gente sente algum alívio ouvindo isso, mas talvez não seja a hora de baixar a guarda, né, querida? Bem-vinda à Hora H. Exatamente, Thaís. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Há acusações de ambos os lados, né, do Brasil, que acusa o governo dos Estados Unidos de tentar interferir nas eleições brasileiras, dos Estados Unidos que falam que o Brasil não está seguindo os processos corretos para aceitar a indicação do embaixador Daniel Pérez para assumir o posto em Brasília, e isso só vai aprofundando, então, essa crise entre Estados Unidos e Brasil. Mas, Thaís, há uma visão ali dentro da diplomacia brasileira de que até mesmo essa indicação de Daniel Pérez nesse momento é uma indicação que acontece para uma tentativa do governo Trump de interferir nos rumos políticos do Brasil diante das eleições. E nós questionamos, então, o Departamento de Estado sobre isso, e uma fonte do Departamento de Estado respondeu o seguinte: nós respeitamos o povo brasileiro e qualquer governo que ele escolha livremente por meio de eleições livres e justas no Brasil. Temos respeitado e mantido relações com governos dos dois lados do espectro político no Brasil e tivemos relações muito bem sucedidas com eles. Portanto, quando eu fiz a pergunta exatamente se eles estariam com vistas a interferir de alguma forma nas eleições brasileiras, como algumas fontes do governo brasileiro têm falado, tanto abertamente quanto nos bastidores, essa foi a resposta que eu obtive, então, dessa fonte do Departamento de Estado, dizendo que eles vão respeitar as eleições livres e vão respeitar a vontade do povo brasileiro, e também falando que eles se relacionam bem com governos de ambos os espectros, ou seja, da direita e também da esquerda. Lembrando que o nosso repórter Danilo Moliterno também tinha apurado algo nesse sentido já ao longo do final de semana. E aí, para a gente trazer um retrospecto, para lembrar, Thaís, essa troca de farpas, então, entre o governo brasileiro e o governo americano, que se acentuou quando o visto da embaixadora Maria Luísa Viotti foi cancelado pelo governo Trump, depois que o Brasil demorou em conceder o chamado agreement, que é aquela aprovação formal para que o embaixador assumisse o seu posto. Logo depois disso, Thaís, o governo Lula reagiu e disse que havia, depois de o governo Trump dar as justificativas que tinha feito esse cancelamento de visto, tanto porque autoridades americanas foram impedidas de entrar no Brasil, quanto por causa da demora no agreement, o que o Itamaraty disse é que tinha havido ali uma tentativa desses funcionários de entrar no Brasil por causa de um interesse descabido de interferir na próxima eleição para presidente. Portanto, nessa nota, no dia do cancelamento do visto de Maria Luísa Viotti, o Itamaraty foi muito claro sobre essa visão de que o governo Trump estaria tentando interferir nas eleições, e nesse mesmo texto eles falavam que os funcionários de Donald Trump que tiveram visto negado porque eles planejavam visitar o Brasil para colocar em dúvida a integridade do sistema eleitoral brasileiro em uma tentativa inaceitável de interferir no processo político nacional, algo que é negado, então, pelo Departamento de Estado nesse momento. Além disso, também o presidente Lula, quando ele tinha repudiado a atitude do governo Trump, também disse que o Brasil iria enfrentar qualquer pessoa de fora que vier a interferir no nosso sistema eleitoral, também deixando muito claro que é essa a visão do governo brasileiro. E aí, só para finalizar, Thaís, anteriormente, quando houve a negativa de visto, tanto para Darren Beatty, em março, quando ele tentou ir ao Brasil e ele iria visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não falou sobre essa visita, e também depois, quando dois funcionários do Departamento de Estado tentaram visitar o Brasil em julho, em meio às convenções do PL para oficialização da candidatura de Flávio Bolsonaro, também nessas três ocasiões, tanto o Itamaraty quanto o presidente Lula falaram sobre interferência. O presidente Lula chegou a falar que os Estados Unidos estavam tentando se meter na eleição brasileira, foi a expressão usada pelo presidente Lula, e no caso do Itamaraty eles falaram que houve omissão, falseamento de informações sobre a visita de Darren Beatty, e também fontes do Itamaraty tinham falado que a intenção desses funcionários era claramente de tentar algum tipo de interferência nas eleições, de participar também da convenção do PL. Eu volto com você, Thaís.